Vamos receber a poderosa palavra de Deus? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Que eu vou pregar nessa manhã. Essa mensagem está mexendo comigo já há uns 10 dias. E eu preciso que você esteja muito, mas muito atento àquilo que Deus quer falar com a gente aqui nessa manhã. Talvez seja um start para a semana profética. Filipenses 2, versículo de número 12. Diz assim o texto sagrado. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença. Guarde essa expressão, é importante você entender isso. Você não obedeceu só na minha presença. Gente que obedece fora da presença é porque obedece de forma diferente. Gente que obedece só na presença é porque tem uma outra motivação aí. E Paulo exalta a igreja de Filipos falando a respeito disso. Então é importante você compreender esta verdade aqui, porque ela é o tema da nossa mensagem de hoje. Muito mais agora na minha ausência. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Fala assim, querer. Querer é uma das características que Deus dá a gente. Você, tenho certeza que se eu fazer uma pergunta para você aqui agora, todos vocês aqui têm um querer na vida. Mas o querer é uma coisa, e realizar é outra. E Deus quer efetuar não só o querer, como o realizar também. Diga assim comigo, eu vou querer, e eu vou realizar. Amém? Segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Deus colocou você no meio de uma geração pervertida e corrupta. Cuidado, não deixa isso entrar na sua vida. Aí ele fala assim, na qual você vai resplandecer como luzeiros no mundo. Deus te chama, Deus te coloca nesse mundo para fazer a diferença. Amém? Pai, eu oro em nome de Jesus, pedindo por favor que o Senhor nos ajude e nos faça, meu Deus querido, entender e compreender as verdades da sua palavra. Fala com a gente aqui nesse texto, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ler o versículo 16, só para dar uma recheada. Ele fala assim, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, muita gente correu e vai correr em vão. E me esforcei inutilmente. Que isso não aconteça com a sua vida. Muito bem. É importante que todos nós compreendamos que existe uma grande diferença entre querer e dever. Quando você olha para esse versículo que nós lemos, que eu falei para você, não só na minha presença, como também na minha ausência, o versículo 12, é gente que precisa aprender que na vida você tem o grande privilégio de fazer as coisas. Fazer. Quando Tiago escreve a sua carta, ele diz uma coisa no capítulo 4 que é muito importante você compreender. Ele fala assim,
Vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, lá negociaremos, teremos lucros e tudo mais. Em vez disso, devis dizer, não só, se o Senhor quiser, faremos isso e conquistaremos aquilo, aquela coisa toda lá. O texto fala isso. Aí ele fala assim, aí ele termina dizendo assim, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos. Fazer é um privilégio que Deus dá a gente. Habilidades que Deus concede a todos nós de você fazer alguma coisa. Agora guarde uma coisa. Querer é uma coisa. Fazer uma coisa, procurando entrar dentro do seu caminho do querer e fazendo não porque você quer fazer, mas porque deve fazer, é outra coisa. Tem gente que precisa entender que fazer, como Paulo está dizendo aqui no versículo 12, não é simplesmente um fazer por fazer. Tem gente que faz porque deve, tem gente que faz porque tem prazer e paixão. Então há uma grande diferença quando você faz alguma coisa porque você tem paixão e prazer por aquilo, e quando você faz alguma coisa, quando você deve fazer aquilo. Uma das coisas que pesa muito na vida de muitos cristãos hoje, é que eles cumprem e obedecem uma palavra por dever, e não por querer. E quando ele faz isso por dever, aquilo não tem autenticidade, não tem verdade, não tem vida, não tem alegria, não tem prazer, não tem autenticidade, porque é dever. Se alguém está olhando, ele está, olha, eu estou fazendo porque alguém está olhando, tal. Mas quando ele está na ausência de alguém, aquilo já não é mais prazeroso, não tem peso. Por quê? Porque ele está fazendo por dever. E na essência, Paulo está querendo dizer exatamente isso. E o grande problema de muitas pessoas é que ele quer colher os mesmos resultados de alguém que está fazendo por querer, com prazer, ou alguém que está fazendo em dever. Quando você faz por dever, por obrigação, você vai ter resultados, mas não é os mesmos resultados que você teria se você fizesse com prazer. Por isso que muita gente se cansa, porque não tem prazer naquilo. É uma coisa religiosa, vazia, é um dever. Alguém está olhando, alguém tem que ver, e aí você fica preso àquilo. E consequentemente, você não vai ver resultados. Por quê? Porque Deus conhece o coração da gente. E aí eu gostaria de tirar alguns exemplos para você. Quando você olha para Caim e Abel, lá no capítulo 4 do livro de Gênesis, você vai encontrar, por exemplo, essa história, e você vai ver que dois irmãos, Caim e Abel, eles vão viver situações muito parecidas com resultados diferentes. Abel, ele traz uma oferta a Deus, mas aquilo era os primeiros. É aquela coisa do cara estar fazendo algo, ele edifica algo, ele trabalha para aquilo, e quando ele vai levar uma oferta, ele procura o melhor que ele tem. Ele olha para o rebanho e fala assim, este é o melhor, eu vou pegar o melhor, e ele vai lá e leva para Deus. Talvez ninguém estava vendo, ninguém observou, mas ele procurou o melhor que ele tinha, e a Bíblia diz que ele pega aquele melhor, e ele leva para Deus, e oferta para Deus com alegria. Enquanto que a Bíblia diz que Caim, ele pega do final dos seus dias, as colheitas, ele pega o que sobra, ele pega e leva para Deus. Olha, os dois estão fazendo uma oferta, mas a diferença é que um está fazendo uma oferta, não por dever, mas porque quer. O outro está fazendo uma oferta por dever. Ah, meu pai ensinou que eu tenho que levar uma oferta na igreja, aí eu pego aquela oferta e eu levo lá e coloco ali. O resultado disso foi que Deus olhou para a atitude de um e de outro,
e não rejeitou a oferta. Deus não rejeita a oferta de Caim e não rejeita a oferta de Abel. Deus rejeita a pessoa, a motivação e o propósito pelo qual ele está fazendo. Como você está fazendo? Então é importante que você comece a concentrar a sua vida sobre isso, para que você comece a fazer uma análise, uma leitura sincera e verdadeira com você mesmo, comigo mesmo. Como é que eu estou produzindo? Como tem sido o meu querer na vida? No sentido espiritual. O que eu faço? O que eu estou fazendo para que isso aconteça? Qual é a motivação real do meu coração? Eu estou aqui porque por um dever, ou estou aqui porque de fato eu amo e eu quero estar aqui? Eu amo a presença de Deus. Ela é tudo para mim. A minha oferta, a minha vida, tudo que eu estou fazendo, está mostrando, revelando um coração verdadeiro, entregue, ou uma coisa meio que obrigatória. Estou cumprindo um ponto aqui hoje. Sabe, a verdade é que Deus, por esses tempos, quer mexer muito com a nossa vida, porque a Bíblia diz que é Ele quem efetua em vós o querer e o realizar. Existem coisas na sua vida que você precisa trabalhar profundamente para que você possa entender uma coisa. Olha, eu quero, e a pergunta que você faz é: por que você quer? Talvez Deus faz essa pergunta para a gente. Por que você quer isso? Você faz isso por qual propósito? O que é a motivação do seu coração? O que está pesando mais, Sérgio, para você? Deus não tem que aceitar tudo que você faz. E a gente precisa aprender a ouvir não de Deus. Deus falou não para Caim. E ele se revolta com aquilo. E eu comecei a estudar sobre isso e eu percebi uma coisa. Que existem pessoas que eles se incomodam com aqueles que fazem. Porque se você observar a vida de Caim, por que ele se incomoda com Abel? Porque ele queria os mesmos resultados de Abel fazendo de uma forma diferente. Por que tem gente que se incomoda com você? Ora, o que acontece? Ele faz isso, tá, talvez há menos tempo do que eu na fé, e os resultados dele são diferentes dos meus, e você não aceita e começa a atacar, criticar, mas não para se olhar e falar assim: espera, eu preciso mudar. As minhas motivações não têm sido de fato reais. Está agradando. É um dever. Eu estou mais por obrigação do que por prazer. O que eu estou fazendo tem muito mais motivação de dever do que de prazer, de alegria, de paixão por fazer. A gente precisa começar a aprender a fazer essa leitura. E aí, eu olhei para um texto na Bíblia que ele vai levar a gente a aprender uma coisa na vida, a se mover. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 5. Evangelho de João capítulo 5. Nós vamos tirar uma lição profunda aqui desse texto. Primeiro, olha lá. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe junto ali a porta das ovelhas, um tanque. Observe bem, porta das ovelhas. Porta das ovelhas era um lugar de movimento. Eu já estive nesse lugar aqui. É bem perto do tanque de Betesda. O tanque está lá hoje, as ruínas daquele lugar. Mas ao lado havia um lugar chamado Porta das Ovelhas. Aquele lugar é um lugar de movimentação. Então você olha para o lado, um tanque, a Porta das Ovelhas, e você olha para o outro lado, bem perto dali, tem o tanque de Betesda. O tanque de Betesda tinha um mistério ali. Diziam que um anjo descia e que movia a água, e o primeiro que entrasse, ele era curado de qualquer doença que tivesse. Então havia um lugar de movimento e havia um lugar de água parada. Um lugar de gente parada, olhando para um tanque, fixado num tanque, esperando alguma coisa acontecer. E aí a Bíblia diz que Jesus entra nesse cenário, vamos lá.
Versículo 3. E nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quanto tempo? 38 anos. Guarde isso. Jesus, vendo e deitado, e sabendo que estava assim por muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui. Era dia de sábado. Sábado para o judeu é dia de descanso. E Deus o faz caminhar. Às vezes a gente precisa entender uma coisa. Deus quer levar a gente para movimentar-se. Mas se movimentar de uma forma que você vai ver o resultado daquilo. Deus leva a gente a se mover. Porque às vezes nós nos acomodamos com uma situação há tanto tempo e nós nos amoldamos a ela. E quantos de nós estamos assentados numa situação de vida que a gente se amoldou a ela e ficou ali? E quando a gente olha para o fundo e fala assim: Deus tem algo melhor para mim. Deus tem um propósito maior para mim. Mas a gente fica ali sendo que puxado por aquela ideia de que é assim minha vida. Deus é quem efetua em você o querer e o realizar. E eu oro nessa manhã para que o querer e o realizar se manifeste na sua vida. Mas não de uma forma que você faça por dever, mas porque é um prazer de Deus aqui nessa manhã. Para você abraçar o propósito e o projeto de Deus, dizer: eu vou viver o propósito de Deus. Eu vou viver o projeto de Deus para a minha vida. Eu vou entrar 2024 com uma nova visão de vida. Eu vou entrar na história com um novo tempo. Então Deus vai mexer com esse cara e fazer ele se mover. Mexer com a cabeça dele. Talvez muitos de nós aqui temos muitas coisas construídas dentro da gente, e a gente não quer se mover para. E Deus está parando diante de nós, dizendo assim: quer ser curado? Agora eu faço uma pergunta para você e para mim também. Jesus faz uma pergunta óbvia. Mas nem tudo que é óbvio, é óbvio. Eu já estudei esse texto dezenas de vezes. Mas observa bem, Jesus faz uma pergunta óbvia: quer ser curado? Versículo 6. Aí você fala assim: pastor, Jesus faz uma pergunta óbvia. Algumas pessoas podem falar assim: Jesus faz uma pergunta idiota. Olha, se o cara está 38 anos ali, querendo ser curado, esperando mover das águas, por que Jesus faz essa pergunta para ele? Porque tem gente que faz da sua doença a sua saúde. Tem gente que não quer ser curado, porque aquele estilo de vida dele afaga os seus egos. Oh, coitado, vamos pegá-lo e colocá-lo lá de novo no tanque de Betesda. E todo dia alguém pegava e empurrava, colocava ele lá. Ele sentia-se abraçado, acolhido. O coitadinho, dodozinho. Oh, coitadinho. Filho, presta atenção numa coisa. Tem gente que não quer mudar de vida. Tem gente que Jesus estava fazendo uma pergunta óbvia, e talvez ele faz a mesma pergunta para muitos de nós aqui nesta manhã. Você quer ser curado? Você quer restaurar o seu casamento? Você quer mudar a sua vida? Você quer isso, você quer aquilo? Aí tem gente que fala assim: eu quero, mas começa a dar um monte de desculpa, porque na verdade não quer. Tem gente que não quer mudar, porque aquela situação para ele é cômoda. Porque aquela situação traz: tem gente que se importa comigo, tem gente que cuida de mim, tem gente que olha para a minha dor e está doidadinho, liga toda hora para mim. E se eu ficar livre disso, como é que vai ser?
eu vou ter que carregar minha cama e andar. É gostoso eu estar sentado aqui e alguém carregando a cama para mim. Deus está te chamando para se movimentar nesse tempo. Não por uma coisa religiosa, por um dever, mas por um querer de paixão, dizer assim: eu tenho um novo propósito de vida. Eu vou sair desses 38 anos de paralisia na minha vida e vou sair para as terras e para os lugares de movimento. Tem gente que para ali e fica ali. Eu vou aproveitar que eu tenho um telão aqui hoje, isso aqui, o LED. Eu pedi para colocar uma foto aí que é uma torre. Eu vou fazer uma pergunta: que torre é essa que vocês estão vendo aqui atrás? É a torre de Pisa. A torre de Pisa, eu faço uma pergunta: o que chama atenção nessa torre lá na Itália? Porque ela é torta. Faço uma pergunta para você: ela foi construída torta ou ela ficou torta? Ela foi construída torta, o engenheiro falou assim: vamos fazer uma torre torta. É isso? Não. Essa torre não foi construída torta. Mas a torre ficou torta. E ela chama atenção porque é torta. Você sabia que tem um monte de gente assim também há 38 anos que chama atenção pelo estado que ele está? E aí você chega lá, eu quero um dia estar lá na Itália, no ano que vem eu vou lá. Aí você vai fazer foto. Olha na internet, você vai ver um monte de gente empurrando a torre. Mas eu vou dizer algo para você. A torre não nasceu torta. Aí você fala: pastor, mas ela é a atração do mundo. Todo mundo gostaria de ir lá na Itália e ver essa torre e tirar uma foto, colocando os pés, empurrando ela e tal. Tem um monte de posição. Só que entenda bem uma coisa, querido. Tem muita gente que está na mesma condição. Só que você não foi chamado na vida para ser uma atração turística. Você foi chamado para fazer a diferença na terra. Tem gente que é uma atração turística. Ai, tadinho dele, vamos ver, porque a sua dor é muito grande. Jesus está dizendo assim: para com esses 38 anos de sofrimento, para de viver sendo carregado. É hora de você pegar esse leito e andar. É hora de você tomar uma postura e mudar. É hora de você entrar em 2024 dizendo assim: eu vou viver uma história nova, eu vou viver um tempo novo para a minha vida. Eu não quero viver como uma atração de as pessoas olharem para mim e tadinho de mim, coitadinho de mim, tadinho, vai cair. Não, eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim: ali está um filho de Deus, ungido pelo Senhor. Um dia ele estava assim, mas hoje ele está assim. Um dia carregaram ele, 38 anos sofrendo, mas hoje ele se levantou na presença de Deus e ele vive o propósito de Deus. É isso, queridos, que a gente precisa entender. Tem gente que parou. Deus está chamando você para se mover. Tem gente que não quer mudar, porque mudança exige paixão. Mudança exige disposição para falar assim: eu não vou ficar mais dessa forma. Mudança exige disciplina. Você quer perder peso? Você não fica assim, ó. Acorda de manhã, vou perder 3 quilos hoje. 3 quilos, 3 quilos. 3 quilos. Aí chega 10 horas da noite, você olha na balança, quantos quilos? Aumentou. Não perde assim. Você tem que se movimentar. Você tem que trabalhar para. Ai, meu casamento está assim, tá. Mas o que você está fazendo para melhorar seu casamento? Um dia eu estava vivendo um casamento ruim com a paçoca. Grande parte era eu culpado. E eu decidi mudar. Eu vou mudar. Mudei. E a gente vive uma vida gostosa. Mas tem hora que as pessoas são chatas. Elas criaram uma raiz e não deixam aquilo se soltar. Eu sou assim, vou nascer assim, vou morrer assim, vou viver assim, e assim vai. Pense bem, cara, não é 38 dias, é 38 anos daquele jeito. E de repente Jesus vai liberar uma palavra e mexer com a mente dele, ele se viu curado.
Deus quer mexer com a nossa vida, tocar o nosso ser, ao ponto de dizer assim: ei, acorda, tem uma história nova para ser escrita a respeito de você. 38 anos na mesma situação. E a Bíblia diz que o Senhor chama ele para se mover. Em João capítulo 1, versículo 10, é um texto muito conhecido de todos nós. Só vira 2 páginas aí, 3. João diz assim, versículo 10: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Há 2 pessoas aí. Uma pessoa que foi, quem você era, e uma pessoa que pode ser. Quem é essa pessoa que foi? É a sua história. Mas o que pode ser quando você vai fazer algo que pode mudar o rumo da sua vida? Observe o verbo, receberam. A todos quantos o receberam. Então, eu posso ter vivido até o dia de hoje assim, mas quando Jesus chega, ele veio para mudar o mundo, ele veio para ser a luz do mundo, mas o mundo rejeitou. Mas a todos quantos o receberam, olha, se o fulano rejeitou, o ciclano rejeitou, o outro rejeitou, eu recebi. E quando você recebe Jesus, a Bíblia diz que você passa a ser filho de Deus. Então há um novo homem nascendo ali, há uma velha criatura sendo deixada e uma nova pessoa nascendo. Por quê? Porque houve uma decisão de entregar a vida para Jesus. Guarda essa frase. Deus nunca muda a nossa condição sem antes mudar a nossa posição. Está processando? Processa isso, ó. Deus nunca muda a sua condição sem antes mudar a sua posição. Aquele homem não podia simplesmente ficar ali, aquele tanque, só ouvindo. Mas não tem ninguém que me põe no tanque. Mas você não sabe da minha vida, da minha história, por que eu fiquei desse jeito? Mas aconteceu isso, acontece que quando eu ponho a torre de novo, a torre, mas agora eu tenho gente do mundo inteiro que vem aqui me ver. Eu tenho gente que vem me abraçar aqui, porque olha, minha vida é assim, eu sou uma vítima desse mundo tão sofrido, meu Deus. Todo mundo me deixou, ninguém me liga e ninguém se importa comigo. E aquilo afaga o ego. Fulano me ligou, estou sofrendo, tal. E aí chora e fala. Tem gente que não vai querer mudar. Ouça, Deus nunca vai mudar a sua condição sem antes mudar a sua posição. Deus nunca muda a nossa condição sem antes mudar a nossa posição. Deus mexe com a sua posição, porque Ele vai mexer com a sua posição para levar a uma outra condição. Tem gente que quer que a situação dele se mude, mas ele não muda de posição. Tem gente que quer resultado diferente, mas ele não muda a sua posição. Tem gente que quer ver resultado diferente, mas ele faz por dever e não por querer. Colossenses 1,13 é um texto interessante, porque ele fala assim: Ele tirou você do império, do domínio das trevas, e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Qual a posição que Ele te coloca agora? Uma outra posição. Se Ele te coloca nessa outra posição, é que Ele mudou a sua condição. Ele muda a sua condição por causa da sua posição. Sua posição era de oprimido, debilitado, sufocado, as trevas te dominavam. Era a condição. Oprimido. E aí, puxa, não nada acontece, não tem condição, tal. Como é que Deus vai fazer? Deus fala assim: sai e vai para um lugar de movimento. Sai, se mexa, saia desse leito, se levante, tome uma posição, saia da condição que você está.
Mas a gente parece que não consegue entender isso. Então Deus nunca muda a nossa condição sem antes mudar a nossa posição. Está ali preso, dominado, cercado. E existem grandes problemas que não é nem o geográfico, não é nem o físico, é mental. Deus quer mudar a sua posição para levar você a uma outra condição de vida. Mas a gente fica ali, a nossa mente fica travada naquilo, e nós não conseguimos mudar. Então, quando a gente olha para o texto, a gente fica com medo, porque Deus nos dá uma palavra. O que o paralítico tinha? Só uma palavra. Versículo 6, o Senhor deu uma palavra para ele, e aquela palavra mudou a vida dele. O que você precisa? De uma palavra. Quando Deus te dá uma palavra, ande nessa palavra, mergulhe a sua vida nessa palavra, se lance nessa palavra, porque Deus está mexendo, Deus está mudando a nossa condição, Deus está mexendo na nossa posição, para nos dar uma outra condição de vida. Eu gosto disso, sabe? Porque eu falo que isso aconteceu com minha vida por muitas vezes. Deus mexeu com a minha posição, para me levar a uma condição melhor. Porque às vezes a gente está acomodado a uma situação e a gente não se solta dela e não se liberta dela. Sabe, uma das coisas que precisa acontecer na nossa vida é crescermos em Deus. Eu falo que esse tempo é um tempo que nós precisamos de entender a importância do amadurecimento espiritual. Amadurecer. Amadurecer na fé, na palavra. Amadurecer. Quando você pega o texto de Hebreus capítulo 5, versículo de número 13, o escritor de Hebreus, ele diz assim, eu estou terminando aqui, tá? Para a gente orar. Hebreus capítulo 5, versículo 13, ele fala assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E o versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Queridos, o crescimento espiritual se dá quando a gente entende uma coisa: o querer e o fazer não é por um dever, mas é por um prazer. É eu fazer, eu querer algo, e aquilo entrou no meu coração com uma palavra rema. Como é que você acha que entrou no coração daquele paralítico há 38 anos no tanque de Betesda? Quando entra no coração dele aquela palavra: levanta, toma teu leito e anda. Ele tinha uma questão cultural na cabeça dele, porque ele não podia, era sábado de descanso. De repente ele tinha uma condição física que o impedia, 38 anos daquele jeito. Imaginem, gente. Aí a gente acha que tem situações difíceis de Deus mudar. Como tem difícil? Não tem nada difícil para Deus, nem impossível para Deus. Não tem. Uma palavra tomou o coração desse homem. Não era simplesmente querer se levantar, não, ele tomou uma postura, ele se viu. Eu falo que a nossa mente precisa mudar, eu preciso crescer, tomar uma atitude e falar assim: eu não vou ficar mais desse jeito. Eu não fui chamado para ser uma atração turística, eu fui chamado para viver o propósito de Deus, de crescer, de experimentar mais de Deus. Não, tem o tempo do leitinho, passou o tempo do leitinho. Você olha para o livro de Gênesis, capítulo de número 21, a Bíblia diz no versículo 8, que Abraão, olha, Isaac cresceu e foi desmamado. O que o Abraão fez quando o menino foi desmamado?
Ele fez um grande banquete. Ele fez uma grande festa. E interessante que essa palavra, uma junção de palavras aí no original hebraico, ela tem o sentido de Abraão desmamou o menino, fez um grande banquete, e numa palavra no hebraico diz assim: eu fiz uma grande festa para você, e você vai entrar por uma grande porta. Ou seja, ele está dizendo assim: está entrando na tua vida, Isaac, um novo tempo para você. E o versículo seguinte, ele fala assim: e vendo Sara que o filho de Agar era egípcio, a qual lhe dera a luz Abraão, caçoava de Isaac, ela fica nervosa, aquela coisa toda. Por quê? Porque a promessa estava sobre Isaac. E ela vai expulsar a Agar. Porque a gente tem que expulsar aquilo que está impedindo a gente de falar assim: olha, eu estou vivendo um novo tempo. Está saindo aquela fase da imaturidade, do leitinho. Agora estou comendo um alimento mais sólido. Eu quero que você entre em 2024 experimentando algo muito maior da parte de Deus. Deus tem colocado no meu coração uma palavra para ministrar que essa semana eu tenho certeza que Deus vai mexer com a tua vida. Esses dias serão dias de grande expectativa. Então nessa manhã eu oro em nome de Jesus e chamo você para entender uma coisa: Deus nunca muda a nossa condição sem antes mudar a nossa posição. Qual é a posição? Sentado, dominado. E Deus quer te levar a uma posição mais alta, porque posição é poder. Posição é autoridade. Quando você está no lugar alto, você tem mais força. Você tem capacidade de avançar. Só que quando você olha e você está preso a uma situação, você não consegue sair. E Deus está dizendo para você: se levante, vai. Eu tenho algo novo para a tua vida nesse tempo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus junto comigo, por favor. Olha, vou pedir que o menino mais, o Rogério, vem cá, Rogério, vem cá. Vou pedir o Rogério fazer uma ilustração aqui, só para entender isso. O Rogério é um cara forte. Tá aqui, ó, você vê a diferença. Eu vou chegar lá. Ele é um cara forte. O Rogério representa o meu passado. Coloca a torre de novo ali para mim. A torre. O Rogério representa o meu passado. 38 anos eu estou vivendo desse jeito. Aí eu tenho uma palavra de Deus. E essa palavra diz para mim assim: levanta, toma o teu leito e anda. Eu faço uma pergunta para você na real: o que é mais forte, a palavra ou o passado? Não é a palavra, é o passado. Eu também achava que era a palavra. A palavra é forte? É forte. Mas o teu passado é tão poderoso que ele segura você, porque ele não quer mudar a sua condição, sua posição. Porque quando você fala que vai, ele vai te segurar, ele vai te puxar. E você fala: eu vou, mas o seu passado diz: mas você vai deixar de ser atração turística, hein? Você, não, mas olha, as pessoas pagam viagens longas para te ver. Ah, mas vai, ó, tem um tempo novo para. Ah, mas sabe o que acontece? Você não vai ver, mas aquela coisa de ficar pensando: coitadinho, tem um remedinho, tal, tal. Aí você quer ir, mas o seu passado diz assim: você vai perder essa comodidade que você tem aqui. Ah, mas ó, você vai ter que carregar seu leito. Ah, mas ó, a verdade é a seguinte: você precisa entender uma coisa: todo dia alguém vem e leva leitinho na cama para você. Ah, eu quero sair, mas aí você olha para o seu passado, você é. Por isso que Jesus pergunta: você quer ser curado? Gente, é uma pergunta óbvia. Porque na verdade nem tudo que é óbvio é óbvio.
Porque às vezes a gente não quer. No fundo você não quer. Porque você faz da sua doença a sua saúde. Aquilo alimenta você. É tão forte, que você precisa querer, não por um dever, mas por um prazer. O dia que você olhar para a palavra e falar assim, eu tenho prazer na palavra, a palavra de Deus entrou na minha vida. Quando Deus falou assim, você quer ser curado, você quer mudar de vida, você quer sair desses 38 anos de paralisia, você quer romper, você quer mesmo, não é um querer por um dever, mas é um querer porque você fala, eu vou, você rompe, você olhou para o passado e diz, ele não vai me segurar mais, eu vou sair. Não tem nada que te segure, porque é forte o passado, gente. Ele prende você. Deus está dizendo, eu tenho um plano novo para a sua vida. Aí fala assim, mas faz tanto tempo que eu estou na igreja e nada aconteceu. Será que não é o querer que você faz? Não é um querer por dever ou é um querer por prazer? Esse querer é querer? É querer romper de fato com o passado e dizer assim, ele tem uma força enorme, é gigantesca, está construído dentro de mim um ser, esse ser me machuca, me fere, eu fico ali pensando mais em morrer do que viver. Aí Deus fala assim, você quer ser curado? Você quer viver uma vida nova? Você quer mudar de vida? Você quer sair desses 38 anos de paralisia? Então você precisa querer de verdade, não é um querer... Então eu quero, mas... e aquela foto? E aquela visita? Que me mela? Gente... eu sou um pastor, que estou há tantos anos no ministério. Eu vejo gente que não quer crescer nunca. Deus quer fazer uma festa porque hoje eu estou desmamando o Sérgio. Porque tem gente que não pode, ele só vive de alimentozinho, leitinho. Obrigado, Rogério. Mas o dia que ele fala assim, não, eu quero crescer. Tem gente que hoje, qualquer probleminha, qualquer ventinho, joga tudo para o alto. Perdeu tudo, perdeu a fé, deixou tudo, eu não vou mais na igreja. Mas que isso? Deus tem uma palavra, Deus está falando, vai filho, vai para a porta das ovelhas, ali é um lugar de movimento, passa por lá. Aí a cabeça, o passado é forte, mas é difícil, eu não posso, hoje é sábado, não pode, o judeu vai condenar eu, o que os judeus vão pensar? Cara, você está há 38 anos, ninguém te ajudou. Deus está dizendo assim, eu estou querendo mudar a sua vida, eu estou chamando você para um novo tempo. Forte, o passado é muito forte, o passado é muito forte. O que prendeu, o que segura a sua vida é muito forte. É muito forte, gente. A mente sua está presa. Eu não consigo, eu não posso. Não, isso é só para pastor. Não, isso é só para... Não, para eu? Que eu estou na igreja. Não. Deus está dizendo assim, eu vou trazer um tempo novo para você. Essa semana eu vou ministrar coisas profundas no seu coração. Sabe, eu não queria ser o Nicodemos para ouvir Jesus dizer assim, se eu estou falando de coisas terrenas, você não está crendo? E se eu falar das celestiais? Jesus falou assim, eu tenho coisa para revelar para você, se eu revelar, você pira, cara. Eu falei para Deus, Deus, olha, eu não quero ficar preso. Passado, a palavra, lógico, a palavra é forte, a palavra é poderosa, a palavra é grandiosa, a palavra é acima de tudo. Não, ela é. Só que o passado, na vida de muitas pessoas é mais forte. Você recebe uma palavra, tem a chance, mas não tem condição de ir. A menos que o querer seu, não seja por um dever. Vou ver se vai dar. Não, não é se vai dar, vai dar.
Eu vou fazer uma experiência, não é experiência não, eu vou entrar de cabeça porque Deus está me dando uma palavra. Não, eu vou entrar e Deus está comigo nessa questão. Eu vou tomar uma postura nova, meu casamento vai mudar, minha vida vai mudar, minha vida financeira vai mudar, a partir de hoje muda. Mas se eu for fiel no dízimo, vou entregar onde vai faltar para pagar. Não vai faltar, Deus vai honrar a gente. A gente não sabe da parte de fé. Eu entrego isso de dízimo. Mas e se eu amanhã prosperar, eu vou ter que dar tanto, querido. Eu queria dar 1 milhão de dízimo. Mas hoje eu dou R$1.000, eu dou 2.000, eu dou 3.000. Eu dou 500, mãe, eu vou dar 1.000. Eu vou ganhar 10.000, vou ganhar 20, vou dar 2.000 de dízimo. Não, eu vou fazer isso não, vou ter que pagar. Eu vou comprar um carro muito caro, mas que imposto que eu vou pagar desse carro? Você nunca tem uma mente para melhorar a sua vida. Você só fica pensando no passado. Eu vou ter que pagar isso, vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que dar isso. Passado, 38 anos, cauterizou muita coisa, segura. E a gente quer se soltar, mas Ele vai te segurando. Mas um dia, esse querer não é mais um dever, é um querer de querer. Eu quero, porque a palavra falou de tal forma comigo, que eu vou romper. Eu vou romper. Vamos adorar a Deus com essa canção que vocês prepararam? Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Qual é a sua condição? Qual é a sua condição? Sua condição é essa. Você quer mudar a sua condição, mas para Deus mudar a sua condição, Ele tem que mudar a sua posição. E talvez a sua posição não é nem geográfica, não é nem física, é mental. Se você não mudar essa mente, sua condição não vai mudar nunca. Eu quero viver uma condição melhor, que me leva a uma posição melhor. Minha condição é essa, e Deus quer me dar uma outra posição, mas Ele quer mexer com a minha condição. Eu quero ter uma condição melhor, mas para que aquilo aconteça, Deus tem que mexer com a minha posição. Fica ali, fechado ali, e nunca muda ali. Querem ser curado? Eu quero mudar a sua condição, mas para isso eu preciso mudar a sua posição. Se você ficar sentado aqui, olhando para essa água parada, você nunca vai mudar a sua condição. Você nunca vai chegar onde eu quero que você chegue, porque você fechou na ideia de ficar aqui. Eu sou como uma torre, estou ali torto. Eu não nasci assim, ficou assim, mas ficou bom assim, porque todo mundo me aplaude assim, todo mundo me acaricia assim, mas você está desconfortável. Se a gente perguntasse para a torre, está legal? Não, está horrível, está doendo a minha coluna, mas eu não posso mudar mais, porque se eu mudar eu perdi a atração. Aí você vai vivendo assim, como um mamizinho torto. Ô torrezinha, muda. Aí você muda, muita gente vai criticar você, mas você vai estar tão bem,
falou assim, hoje eu estou vivendo minha vida melhor. Deus precisa mexer. Deixa se mexer de tal forma com a nossa vida. Mexer com a nossa condição. Com a nossa posição. Mexer mesmo. Para que Ele te leve a uma condição de vida melhor. Que a gente está tão fechado numa coisa, não abre. Por isso que eu falo que às vezes Deus incomoda o ninho da águia. A mamãe águia, quando quer que ela voe, o ninho é confortável, estuda sobre isso. O ninho é confortável. Só que o grande problema de muita gente é que quando começa a ver o desconforto, em vez dele receber um alimento, crescer na palavra, ele fica ali reclamando. Aí Deus fala assim, eu vou começar a colocar uns espinhos nesse ninho. Aí a avezinha começa a ficar incomodada, e ela tem que sair do ninho. Então Deus está mexendo com a sua posição, porque quer te fazer voar. Pai, eu oro em nome de Jesus nessa manhã, agradecido ao Senhor. Eu oro para que o Senhor venha trazer libertação de certos medos, traumas, situações geográficas, físicas, mentais, espirituais, financeiras, prisões que sufocam a nossa vida, impedem-nos de correr, de avançar, de ir para um lugar de movimento. Oh meu Deus, em nome de Jesus, os judeus criticaram esse cara, começaram a falar mal dele. Por que você está andando hoje? É dia de sábado. Oh Deus, quanta gente está assim hoje, vivendo um dever, fazendo o querer por dever, não querer por prazer. E quando alguém vive um querer por prazer, alguém que vive o querer por dever, critica aqueles que querem viver o querer por prazer. Eu tenho prazer de viver hoje, eu não tenho mais prazer de ficar sentado na beira de um tanque esperando alguém. Eu estou tendo prazer de carregar meu leito, de dizer, estou vivendo um tempo novo para a minha vida. Oh meu Deus, eu quero viver algo novo. Novo nesse tempo. Novo nesse tempo. Deixa Deus mexer no teu ninho. Deixa Deus mexer com a tua cabeça. Deixa Deus dar uma bagunçada mesmo aí assim, santa. Porque Ele está mexendo na sua posição para te levar a uma condição melhor. Deus, eu estava tão confortável na minha casa, que eu achava que não tinha lugar melhor para viver. Eu construí uma casa maravilhosa, bela. Minha casa era muito confortável. Até que um dia entrou um ladrão lá em casa, pela terceira vez. Cheguei em casa tudo revirado, bagunçado. Roubaram meus relógios, joias, um monte de coisa que a gente tinha. Quando você chega na casa assim e fala, meu Deus, sou teu filho, sou crente, sou pastor, sou dizimista, sou primiciante, sou ofertante. Aí você começa a fazer um monte de questões. Aí Deus fala assim, olha, se eu não fizesse isso, não permitisse isso, tua vida está preservada. Se eu não fizesse isso, sabe o que ia acontecer com você? Você ia continuar aqui. Eu estou querendo você num lugar novo. Eu tenho um lugar novo para você viver. Tenho um lugar novo para você andar. Tenho uma nova geografia para a sua vida. Sabe, irmão, eu perdi o encanto. Que precisou acontecer isso para eu sair. Aí de repente eu falei assim, eu vou vender minha casa. Vendi minha casa. Fomos para um outro lugar, moramos num lugar gostoso. Mas pensa, olha, a gente está vivendo o melhor momento da nossa vida. Eu passo aqui, nós estamos vivendo um tempo gostoso. A gente olha para trás assim, bem, se não acontecesse isso, a gente ia ficar ali para o resto da vida. Não estou dizendo que era ruim, mas eu não sabia que tinha algo melhor. E tem. Deus está mexendo com a sua posição, cara. Tem porta que vai se fechar, porque Ele vai te levar para uma condição melhor. Porque se você não tiver certas coisas acontecendo na tua vida, você vai continuar ali. E tem coisas que Deus vai forçar você a entrar, porque Ele quer o melhor para você.
Se entregue à vontade de Deus. Se tem que desconstruir uma coisa na tua mente, seja humilde e é maduro o suficiente para dizer assim: eu preciso mudar isso na minha cabeça. E pronto. Não, para. Eu não quero, irmãos, eu tenho 58 anos, vou fazer 59, eu quero viver mais, eu quero viver, se eu não sei que eu tantos anos tenho mais de vida, se é mais 50, eu acho que eu vou morrer com 108. Eu quero viver 50 anos da minha vida, mas a melhor fase da minha vida. Ixi, eu quero viver feliz mesmo. Você não vai me ver borocochô na vida. Porque para mim cada dia é maravilhoso. Se tem um cara que ama a vida, sempre amou a vida, eu amo a vida. Mas eu amo demais, eu não penso em nenhum momento em morrer. Quero viver mesmo. E eu sei que eu vou para o céu. Mas se eu não tem problema, eu tenho um monte. Mas eu amo viver, gente. Eu amo viver. Eu curto cada momento da minha vida. Amém? Eu quero terminar fazendo uma coisa com você. Pastor, eu estou como aquela torre. Eu preciso endireitar hoje. Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida hoje. Eu quero que Deus transforme isso. Eu tenho mais um tempo maravilhoso para viver. Eu quero endireitar. Se tem alguma coisa na sua vida, você fala assim: pastor, eu quero mudar. Eu sei que estou em espaço pequeno, eu queria que você saísse do seu lugar, porque eu quero que você se movimenta. E você sai, vem aqui, nós vamos terminar o culto orando aqui e fazendo um ato profético de oração em nome de Jesus, amém? Então se você quiser, fala: pastor, tem alguma área que eu quero entregar hoje aqui nesse altar, quero mudar, vem aqui, vamos fazer vamos terminar assim, ó. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Se eu colocar uma coisa para você ficar bem claro: nunca nada, absolutamente nada, nunca alguma situação, qualquer coisa vai ser mais forte do que a palavra de Deus. Nunca. Por favor, não entenda errado isso. Mas entenda bem. O dia que você... Por que eu falo isso? Porque tem gente que está com uma palavra de Deus e a situação não muda. Não muda. Aí você fica questionando: o Senhor é meu pastor, não faltará, mas está faltando. Está acontecendo muito. Onde está o poder dessa palavra? E aí você olha para aquilo que te segura na mente, no coração, nas emoções, em tanta situação, te prendendo, é forte, e te segura. Aí você tem uma palavra que você até tenta, mas aquilo te puxa mais, é mais forte que você, é mais forte que a própria palavra. O próprio Jesus falou em Mateus 15: invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Às vezes a tradição é mais forte que a palavra. Mas o dia que você fala assim: querem ser curado, o cara pensa assim: essa palavra entrou com tamanha vida dentro do coração dele. Mas tamanha vida. Gente, 38 anos paralítico não é para qualquer um, não. O cara rompeu, porque a palavra entrou com tamanha vida que ele não estava fazendo e querendo por dever, ele estava querendo por prazer. Eu quero. É um querer que toma conta do ser e tchum, ele se solta. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor venha mexer de tal forma com a nossa vida aqui nessa manhã,
venha mudar. Bem, mas venha mudar mesmo, Deus, de uma forma muito, mas muito poderosa. Mas muito poderosa, Senhor. A nossa vida. Mudar a condição dessa pessoa de tal forma, meu Deus, que o Teu nome seja tamanhamente engrandecido e glorificado. Vem levar ele a uma condição melhor. Mas para isso, o Senhor também talvez tenha que mexer na posição. E mudar a posição dói. Mudar a posição mexe com a nossa estrutura, mexe com a nossa história, mexe com o nosso passado, mexe com o nosso ego. Mas o Senhor precisa mexer nessa posição, porque o Senhor tem uma condição melhor. A condição daquele homem era viver à beira de um tanque, e esmolando, e sendo sempre ajudado, sempre ajudado. Mas um dia, meu Deus, o Senhor mexeu na posição desse homem, para levá-lo a uma condição muito mais elevada. Agora, é Ele que carrega o leito. Pai, eu oro nessa manhã, pedindo, coloca as Tuas mãos, e sela na vida dos meus irmãos aqui. Sela, de tal forma, que o Senhor esteja mexendo, meu Deus, a posição, mexendo com a posição de vida, posição espiritual, de mente, de emoção, geográfica. Mexe mesmo, mas mexe de tal forma, meu Deus, que os empurre, que os leve com o poder da sua palavra, os leve a um outro lugar, a uma outra condição, em nome de Jesus. Tudo que está prendendo, amarrando e segurando a sua vida, sejam em que áreas forem, eu oro agora, quebra o poder disso agora, caia o poder disso agora, solte esses laços agora, solte essas prisões agora, solte essas prisões, solte, desate a vida dessa pessoa. Quer ser curado, quer ser livre, seja livre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Pai, amém, gente? Levante a mão assim, ó, chacoalha assim, fala assim, ó, eu estou livre, estou vivendo um novo tempo na minha vida. Eu vou andar, vou crescer e viver o melhor tempo para a minha vida. Eu abro meu espírito para receber a poderosa palavra de Deus que muda completamente a minha vida. Fala comigo, meu Deus. Eu vou viver os melhores anos da minha vida a partir de agora, em nome de Jesus. Amém.